É um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria é o som, é a dor, é o suor. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no coração a marca Maria Maria mistura a dor e a alegria. Depois do hino nacional que nós ouvimos aqui na abertura desse evento, para revelar nós mulheres somente Maria Maria. E se eu soubesse, cantaria com todos vocês. Mas como sou completamente desafinada, resolvi fazer somente a leitura. Mas eu acho que essa é a música que marca a mulher, que marca a história que a mulher vem construindo durante todos esses anos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a nossa mesa de hoje, em nome de mulheres importantes da OAB Bahia e presidente Viana, peço licença para cumprimentar em primeiro lugar nossa vice-presidente Ana Patrícia, nossa tesoureira Daniela, nossa presidente da comissão Andréia, nossa presidente da comissão dos direitos da mulher Lia, nossa conselheira federal Ilana e a nossa homenageada de hoje, Marilda. Mulheres que revelam então toda a advocacia da Bahia. Em nome dessas mulheres, eu cumprimento todas as advogadas que aqui estão presentes, estudantes de direito, mas gostaria também de cumprimentar os homens, afinal de contas, a história das mulheres passa pela história dos homens, a história dos homens é indispensável à história das mulheres. Queria cumprimentar então o nosso presidente Luiz Viana, cumprimentar nosso querido conselheiro federal Fabrício, e cumprimentar também nosso presidente da Caixa de Assistência, Luiz Coutinho. Em nome desses exemplos da advocacia baiana, cumprimento todos os advogados que estão aqui presentes nessa plenária. Senhoras e senhores, nós vamos falar um pouquinho sobre as conquistas das mulheres nos últimos tempos e vamos seguir adiante pensando um pouquinho. A busca pela igualdade de gênero faz parte de toda a história da civilização brasileira, faz parte, portanto, de toda a história do Brasil. Sem dúvida alguma, a criação da data do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher é uma marca de que este tema está avançando, mas ele está avançando em passos lentos, bem lentos. Senhoras e senhores, é lembrar ainda que este assunto... Alguém fala comigo, é isso? Não conseguiu assim? Tem uma impressão? É? É impressão ou estou ficando mal aqui? Alguém quer disputar? Vamos lá então. Sem dúvida alguma, senhoras e senhores, esse tema vem avançando muito na história da nossa nação, mas é um tema que nós precisamos discutir e rediscutir sempre. Nós não podemos colocar esse assunto embaixo do tapete. Eu venho dizendo nos últimos tempos que nós, mulheres, hoje no país, já temos direitos. Efetivamente, eles estão previstos na norma constitucional e na norma legal. E venho dizendo que o papel da nossa geração, das mulheres desta geração, é efetivamente construir esses direitos na nossa realidade. É torná-los reais, é torná-los efetivos. Nós precisamos retirar do papel e mudar o nosso dia a dia. Esse é o papel dessas mulheres dessa geração. Uma grande responsabilidade. E sempre digo que sou grata às mulheres que me antecederam. Sou grata às minhas avós, à minha mãe. Sem dúvida alguma, mulheres que viveram situações bem diferentes da que nós vivemos hoje. Basta lembrar que para que minha mãe tivesse uma conta ao banco, ela precisava pedir autorização do meu pai ou do pai dela. Salvo o contrário, não poderia ter a conta ao banco. Então imagine que nós mulheres deste século estamos muito melhores que as mulheres que nos antecederam. A Constituição de 1988, com certeza, é uma Constituição que marcou a história da nossa nação em termos de igualdade, em termos de efetivação nas conquistas de gênero. Mas para entender qual é o contexto que nós vivenciamos hoje, nós precisamos recapitular um pouquinho do nosso passado. E vamos lembrar que na história do Brasil nós tivemos 7 constituições. Uma constituição no Império e 6 constituições na República. Em todas elas, ou praticamente em quase todas elas, a mulher aparece. Em algumas de forma discriminatória. E aí vamos começar pensando na Constituição de 1824. Senhores, o que aconteceu? Senhoras, o que aconteceu em 1824? A Constituição de 1824, ela tratava da mulher em 2 aspectos, 2 pontos só. Primeiro, a mulher aparecia na Constituição com o dote. E aí pensava-se, a mulher é objeto, não tem desejo próprio, portanto pouco importa com quem ela quer se casar. Objeto negociado pela família, então, ou negociado pelo pai para o casamento.
A segunda oportunidade que a mulher aparece na Constituição de 1824 é na sucessão ao trono e diz, portanto, mulher não tem direito, quem vai suceder é o filho homem, ponto final. E assim nós aparecemos então na Constituição de 1824 de forma totalmente discriminatória. Na verdade, nós mulheres éramos naquela oportunidade tratada com absoluta desconsideração. A Constituição de 1824 revelava não só uma discriminação de gênero, mas também uma grande discriminação social. Mas avançamos um pouquinho e vamos então à nossa Constituição de 1891. O que aconteceu em 1891? Senhores, naquele momento vivíamos a Constituição, a República da Espada. Naquele momento a mulher aparecia no texto constitucional quando o texto tratava da filiação ilegítima. E, portanto, a mulher aparecia como amante, ponto final. Vivia completamente à margem da sociedade e completamente desconsiderada no contexto social. Mas, felizmente, as coisas começam a mudar. Final do século XVIII, início do século XIX, os movimentos feministas começam a ganhar força no Brasil inteiro. E as mulheres começam a ocupar espaço na educação e no trabalho. Em 1898, nós temos que comemorar a medalha Mirtes de Campos, ou melhor, a primeira advogada brasileira que foi, portanto, Mirtes de Campos. Eu conto lá em Alagoas que, como a primeira mulher a presidir a seccional de Alagoas, nós, presidentes de seccional, temos a oportunidade de, na gestão, criar uma medalha. Em Alagoas, então, eu criei a medalha Mirtes de Campos para homenagear, então, a primeira mulher advogada do Brasil e reconhecer o seu mérito e a sua história. Eu acho que esse é um grande reconhecimento a todas as mulheres que a sucederam. Vamos lembrar ainda, 1907. O que aconteceu nesse contexto? As mulheres, nessa oportunidade, viviam nas fábricas. Trabalho desumano, sem jornada de trabalho definida, completamente exploradas sem direito algum. E nesse momento começam as discussões. Surge aqui, portanto, a chamada greve das costureiras. E a partir daí, então, começa a se discutir os direitos do trabalho para a mulher. O diálogo começa a mudar. E o nosso espaço no mercado de trabalho começa a ganhar algum relevo. Somente em 1917 nós tivemos direito de ocupar o cargo de funcionária pública no Brasil. Primeira oportunidade, portanto, 1917 a mulher ganha o direito de ser funcionária pública. Vamos pensar um pouquinho na política, o que aconteceu de lá para cá? Qual o espaço que as mulheres ocuparam e qual o espaço que elas ocupam hoje? Vamos imaginar 1880. O que aconteceu em 1880? Senhores, aqui nós tivemos a oportunidade da dentista Isabel de Matos Dillon, foi à justiça para pedir a efetivação da Lei Saraiva. A Lei Saraiva dava àquele que tinha nível superior o direito de votar. Como Isabel tinha nível superior, ela queria, portanto, exercitar o direito a voto, que não era reconhecido para as mulheres naquela oportunidade. 1894, em São Paulo, Santos, as mulheres ganharam o direito de votar, mas a lei caiu no ano seguinte, portanto não foi efetivada. Em seguida, 1905, 3 mulheres ganharam o direito de votar em Minas Gerais. 1926, Rio Grande do Norte, nós tivemos então a oportunidade do direito de voto e ocorreu em Mossoró, então a eleitora Celina Guimarães Viana efetiva, portanto, esse direito. 1928, o Brasil elege a primeira mulher na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. 1930, senhores de Estado Novo, Brasil, então, golpe de 30, dá até medo, né? Não é verdade? Eu estou começando a ficar preocupada. Não sei quais os rumos o povo brasileiro está construindo. Tenho bastante preocupação com relação a isso. Mas em 1932, nós tivemos então a Revolução Constitucionalista de 32. E em 1932, nós conseguimos o voto feminino. 1932, então, por uma lei, é reconhecido às mulheres o direito de votar. Esse voto só se tornou um direito constitucional em 1934. Então, a efetivação do direito a voto para as mulheres veio efetivamente com a Constituição de 1934. Esse sim foi um grande avanço para o Estado brasileiro. Mas é lembrar que neste momento as mulheres votavam desde que trabalhando e com função remunerada. Então somente aquelas que trabalhavam e tinham função remunerada é que tinham direito a voto. E aí deixa uma pequena perguntinha: quais mulheres trabalhavam e tinham função remunerada naquele momento da história do país? Mas fica o registro, foi efetivamente um avanço.
Senhores, mas a Constituição de 34 traz ainda um segundo avanço importante, que foi o reconhecimento do direito ao desquite. Aqui as mulheres ganharam o direito de se libertar do casamento que a fazia infeliz. É verdade, ela ganhava o direito de se libertar deste casamento, mas ao mesmo tempo ganhava o prêmio de ser uma mulher desquitada. A mulher desquitada vivia como? À margem da sociedade, completamente discriminada. Então, em 1934, ela ganha o direito do desquite, mas infelizmente continua à margem da sociedade. A Constituição de 34 reconhece ainda a licença maternidade. Senhoras, licença maternidade não é um prêmio para as mulheres, é uma necessidade. Eu sempre digo às meninas, e essa é a sensação que eu tenho, gente, quando a mulher tem um filho, a impressão que dá é que a alma sai do corpo. Não é assim, meninas? Quem é que é mãe? É maravilhoso, não é? Não tem nada igual, concorda? É um amor incondicional, mas a alma sai do corpo, não acha? Demora uns dias para voltar. Não é bem simples assim, não. Demora uns dias para você voltar à sua real. Você tem um tempo de dedicação, sem contar que a mãe morre de medo de quebrar, de amassar, não é assim, de morrer. É um pânico geral. Meninas, meninos, mãe é igual sinônimo de culpa. Portanto, ela quer sempre fazer o melhor possível e ainda está devendo, não é assim? Mas olha só, nós ganhamos então o direito à licença maternidade, que é o direito de recuperar a alma que volta para o corpo e ela volta a exercer sua atividade. Quando nós falamos de licença maternidade, nós estamos falando de uma desequiparação necessária. Afinal de contas, nós precisamos tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, e isso é fundamental. Por isso nós precisamos lembrar sempre, nós não queremos ser iguais aos homens, não somos iguais, somos diferentes, mas queremos sim a isonomia, tratando os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Meninos, desculpem a sinceridade, acho que os senhores não dariam conta, sinceramente acho que os senhores não dariam conta. Pesa pra caramba, não é? É maravilhoso, não tem nada igual, um amor eterno. 1937, senhores, nada mudou, só retrocessos, um desastre para o nosso país. 1946, direito ao voto fica mantido, mas nesse momento nasce um princípio importante para a família brasileira, que é o princípio da paternidade responsável. Senhores, imaginem que descobriram em 1946 que filho não é problema de mãe. Na verdade, filho é um problema de pai e mãe, não é? Até hoje tem família que não descobriu isso ainda, né? Mas é um problema de pai e mãe. Na verdade, o filho não é só da mãe, né? Tem gente que diz assim, né? Quando algo dá errado, tá vendo? Mãe, culpa é sua, não é assim? Não tem culpa nenhuma. Na verdade, a responsabilidade é dos dois. A responsabilidade da criação dos filhos é, portanto, do pai e da mãe. E é, então, o princípio da paternidade responsável, que tem um papel muito importante na sociedade brasileira. Mas, senhoras e senhores, olha o absurdo. 1965. Em 1965 veio, portanto, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral deu às mulheres uma amplitude ao direito ao voto. Nós agora não precisamos mais trabalhar em função remunerada para ter direito a votar. No entanto, o Código Eleitoral diz, só tem direito ao voto aquele que é alfabetizado. Nós mulheres, em 1965, estávamos em que condição? Isso, analfabetas, exatamente. Portanto, a gente continuava com a ficção do direito ao voto em 1965. Senhores, depois veio a Constituição de 1967 e olha o retrocesso. Volta-se casamento indissolúvel. A mulher perdeu o direito de se libertar do casamento que a fazia infeliz, um desastre. Mas a verdade é que no final da década de 60, nós tivemos então um grande fortalecimento com relação aos movimentos feministas. Para a mulher, a discussão com relação à liberdade de sexo, a pílula anticoncepcional, e aqui, infelizmente, as consequências com relação à AIDS e outras tantas discussões que semearam, portanto, todo esse movimento, mas que foi muito importante para todas as mulheres. Em 1985, senhoras e senhores, nós, efetivamente, mulheres, ganhamos direito ao voto.
Eu vou repetir, 1985. Quando eu digo 1985, eu estou falando, bem ali, né? Quase ontem, porque o voto para analfabeto só foi reconhecido a partir de 1985. E nesse momento, nós mulheres ainda estávamos com um percentual muito alto de analfabetismo. Então, a verdade é que as mulheres só ganharam efetivamente o direito de voto a partir de 1985. Então, não é por acaso que o nosso cenário no mundo político está como está hoje. Então, foi quase ontem, portanto, há bem pouco tempo, nós mulheres tivemos efetivamente o direito de votar. Mas, felizmente, veio, então, fim da ditadura, fim da turbulência, redemocratização do país, Constituição de 1988. Senhoras e senhores, Constituição de 1988 é a tão sonhada Carta da Democracia, a tão sonhada Constituição Cidadã. O que nós temos de avanço para a mulher a partir da Constituição de 1988? Mantém-se a licença maternidade, aqui se reconhece a licença paternidade, que também é muito importante para a família, afinal de contas é um momento muito conturbado na estrutura familiar, portanto, marido e mulher, pai e mãe precisam estar juntos nesse momento, mas a partir daqui, alguns avanços importantes. Senhoras e senhores, vamos lembrar, na Previdência Social nós conseguimos desequiparações, seja com a licença maternidade, mas também com a aposentadoria com 5 anos a menos do que os homens. 5 anos a menos do que os homens, será por quê? Alguém sugere? Na verdade, dizem os estudos que a estrutura física da mulher é diferente da estrutura física do homem, mas nada por acaso, a nossa jornada de trabalho também deve fazer diferença nesse momento. Qual a jornada de trabalho da mulher hoje? Dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, o que mais? Mas nós precisamos descobrir, senhoras e senhores, que o trabalho doméstico não é espaço privado das mulheres. Não significa problema de mulher. Trabalho doméstico é problema da família, é problema dos dois, do homem e da mulher. Então, enquanto o nosso trabalho doméstico for espaço privado das mulheres, a nossa jornada de trabalho continuará sendo essa quase de escravidão, quase Mulher Maravilha. Mas nós não precisamos cumpri-la, tá certo? Faz parte do nosso desejo e da nossa estrutura, portanto, modificar esta realidade. Isso é fundamental. Senhores, na família, algumas mudanças importantes. Tem gente já rindo, preocupado, que vai ter que se preocupar com a feira no fim do mês, vai precisar pensar quem vai limpar a casa naquela semana, não é verdade? É problema dos dois, é verdade, os meninos já ficam logo preocupados. Mas além disso, nós temos que lembrar de algumas leis importantes que vieram a partir da Constituição de 1988. Uma delas foi a lei que reconheceu a união estável, porque a partir deste momento as mulheres ficam protegidas daqueles aventureiros que não queriam se comprometer com aquela relação. Então, para as mulheres, representa um avanço e uma segurança dentro dos relacionamentos. Também é importante perceber que a partir de 88 fica reconhecida a isonomia conjugal. Dentro do casamento, homens e mulheres têm condição de igualdade. É verdade que hoje muitas famílias brasileiras já são comandadas pelas mulheres. Muitas famílias brasileiras já são hoje economicamente sustentadas pelas mulheres. Isso para as mulheres traz uma informação muito importante. É lembrar que nós mulheres hoje já estudamos mais do que os homens. Mas infelizmente nós mulheres ganhamos menos do que eles exercendo a mesma atividade. Nós mulheres ganhamos cerca de 30% menos do que os homens exercendo a mesma função. Tem algo de errado nessa história. Mas nós mulheres precisamos perceber que se o nosso dinheiro faz diferença na estrutura familiar, se a nossa renda faz diferença no mercado econômico e financeiro do país, nós precisamos passar a escolher quais são os objetos, os produtos e os serviços que nós mulheres devemos contratar. E digo isso, senhoras, porque se grande parte das famílias hoje são comandadas por mulheres economicamente e financeiramente falando, significa dizer que nós mulheres não podemos continuar admitindo que muitas marcas, que muitas empresas, que a mídia continue tratando a mulher como objeto. Portanto, essa é uma escolha nossa.
Enquanto o dinheiro dele era quem definia toda a estrutura econômica do país, nós tínhamos pouco discurso a falar. Mas hoje a situação é muito diferente. E eu acho que nós, mulheres, precisamos começar a perceber e simplesmente não admitir que aquele tratamento faça parte do nosso consumo. Isso pode fazer muita diferença. Não queremos mais ser tratadas assim. Temos direito de usar o que decidimos usar, temos direito de nos comportar como assim for a nossa vontade. E, portanto, não pode a mídia continuar sendo tratada dessa maneira. Então, é muito importante que a gente perceba e faça a escolha. Hoje, nós podemos escolher e temos que escolher não ser tratadas como objeto. Então, isso é muito importante para cada uma de nós. Mas também nós temos que lembrar uma lei que também modifica essa relação, que é a chamada Lei dos Alimentos Gravídicos. A Lei dos Alimentos Gravídicos traz a informação de que, durante a gestação, o filho não é problema só da mãe. A Lei dos Alimentos Gravídicos diz que durante a gestação, pai e mãe têm responsabilidades na saúde, no sustento e na manutenção dessa gravidez. Portanto, é responsabilidade também dos dois, homem e mulher, a solucionar, então, essa importância, esse importante momento. E uma lei que marca também essa evolução é a lei do feminicídio. Eu sempre digo que a lei do feminicídio ela traz uma marca, ou melhor, um avanço no que diz respeito aos números. De fato, senhoras e senhores, nós não sabemos hoje no Brasil quantas mulheres morrem pelo simples fato de ser mulher. A lei do feminicídio, na minha opinião, até porque nós não buscamos a punição, nós buscamos sim evitar que a violência aconteça. Na minha opinião, o melhor avanço da lei do feminicídio é exatamente nos trazer os números. Quantas mulheres morrem pelo simples fato de ser mulher? Porque a partir desses números nós teremos sim políticas públicas que resolvam os problemas. Políticas públicas que enfrentem de verdade a violência doméstica que nós vivemos no Brasil hoje. E esse é um tema que normalmente eu não gosto de falar, mas eu deixo somente o registro. A violência doméstica é um problema de todos os brasileiros. Nós precisamos entender que morre no Brasil uma mulher a cada 1h30. Repito, morre no Brasil uma mulher a cada 1h30. E a maioria destes casos diz respeito à violência cometida dentro de casa, na estrutura familiar, por aquele que é o seu apoio, por aquele que é o seu porto seguro, por aquele que é o seu marido, o seu companheiro. E muitas vezes as pessoas se comportam assim, escutam o barulho e pensam logo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É problema do vizinho. Primeiro nós temos que lembrar que a mulher não tem muitas vezes coragem de assumir. Ela pensa que tem que resolver aquilo dentro de casa. E nada disso está correto. O problema não é do vizinho, o problema não é da mulher, o problema é de todos nós. Na verdade, a violência doméstica é um problema endêmico no Brasil. Ela está em todas as regiões, em todas as religiões, em todos os níveis culturais, de norte a sul, de leste a oeste. Portanto, esse é um problema de todos os brasileiros. Nós não podemos colocar esse problema, mais uma vez, debaixo do tapete. Nós precisamos enfrentar a violência doméstica que hoje se pratica em todo o país. E é claro que neste contexto, a política pública é fundamental para conter essa violência. Então nós precisamos sim dos números da violência, precisamos sim combater estes números, lembrando sempre que se eu digo que morre uma mulher a cada 1h30, eu estou falando da maior violência, a ponta do iceberg, a violência letal. Mas nós precisamos lembrar que muitas mulheres vivem a violência todos os dias, seja ela moral, seja ela física, e não necessariamente psicológica, e não necessariamente a violência letal. Então, se esse é o número, ele com certeza precisa ser ponto de preocupação em todas as políticas públicas Brasil afora. Nós não podemos ainda deixar de citar o fato de que nós mulheres hoje só ocupamos 10% das casas legislativas Brasil afora. Por que será que nós, mulheres, só ocupamos 10% das casas legislativas? Será que é falta de capacidade das mulheres? Será que é falta de mulheres aptas para ocupar esses espaços? Sem dúvida alguma, a resposta é não. Nós não temos um problema de falta de capacidade das mulheres. O
O que nós temos no Brasil é falta de investimento dos partidos políticos nas candidaturas femininas. Enquanto os partidos políticos não pararem para investirem efetivamente nas candidaturas femininas, nós não vamos avançar. Enquanto nós, mulheres, continuarmos sendo parte do anexo do partido, nós também não vamos avançar. Enquanto a mulher for o PSDB mulher, o PT mulher, o DEM mulher, não sei o que mulher, isso é o apenso. Enquanto a mulher for o apenso do partido, ela não senta na mesa, ela não discute as políticas principais do partido e, portanto, ela não vai avançar. Enquanto as mulheres não sentarem na mesa para discutir, a candidatura feminina continuará dessa forma. A verdade é que a política pública de inclusão das mulheres nas casas legislativas, as candidaturas femininas, muitas vezes, elas são fictícias. As mulheres, muitas vezes, são colocadas naquelas candidaturas somente para cumprir cotas. E aqui eu chamo todas as mulheres. Nós, mulheres, não podemos admitir este papel. Nós, mulheres, não podemos admitir ser laranja de partido político nenhum. E essa é a nossa parte dessa história toda. Afinal de contas, nós podemos escolher o que nós queremos ser. E depende da consciência e da responsabilidade de cada uma de nós. Portanto, nós não podemos permitir este tratamento. E precisamos, sim, exigir dos partidos políticos o cumprimento da legislação. Tem que investir, sim, na candidatura. O fundo tem que ter a destinação, sim. O espaço de TV tem que ser cumprido, sim. E cabe a cada uma de nós fiscalizar tudo isso. Nós não podemos permitir ser tratadas desta maneira. E esse espaço depende da nossa escolha, da nossa responsabilidade. Eu sempre digo que nós, mulheres, precisamos nos apropriar daquilo que é nosso. Precisamos assumir a responsabilidade deste papel e assumir, portanto, todo esse espaço. A verdade é que nós, mulheres, não fomos criadas para a política. A verdade é que nós, mulheres, durante toda a nossa história, nós não fomos capacitadas pela política. Mas não significa dizer que não tenham mulheres aptas e capazes para isso. E também não significa dizer que os partidos políticos não possam investir nessas candidaturas. Me ajudem. Meninas, na infância, do que vocês brincavam? Quais os brinquedos que vocês ganharam? Meninas, me ajudem. Fogão. Boneca, o que mais? Aí depois dizer assim, né? Eu não sei, porque quando a mãe tem bebê, sabe fazer tudo, né? Já sabe chacoalhar, trocar fralda. Mas você foi treinada desde que nasceu para fazer isso. Portanto, é óbvio que você tá craque. O que mais que você ganhou? Fogão. Panelinha, muitas panelinhas. O que mais? Vassourinha, muito bem. Então era boneca, panelinha, vassourinha, me ajudem. E os meninos ganharam o que na infância? Carro, avião, brinquedo de montar, não é? E, gente, isso é uma questão cultural. Na verdade, nós precisamos modificar esta forma de criar os nossos filhos. E essa é uma responsabilidade também de todas nós. É uma responsabilidade das famílias deste contexto. É mudar essa forma. Agora me ajudem. Aonde se discute política? Eu sempre digo que política se discute em mesa de bar. Isso é fato. Nós estamos na mesa do bar? Não. Mas será que por isso eles esquecem ou querem nos excluir? Querem excluir. Na verdade, vamos pensar, eu acho que eles esquecem. Afinal de contas, nós não estamos presentes na mesa de bar enquanto a política for discutida na mesa de bar. E que nós, mulheres, estivermos fazendo parte do apenso do partido, nós não vamos fazer o espaço, não vamos ocupar o nosso espaço. A verdade é que quando a relação de trabalho, os trabalhos domésticos forem divididos, nós poderemos ir para a mesa de bar. E poder ir para a mesa de bar, nós vamos ser lembradas e, portanto, vamos fazer parte da política do nosso país. Essa é uma construção que nós não podemos mais titubear. Essa é uma trajetória que nós precisamos efetivamente ocupar os espaços. No sistema OAB, a história não é muito diferente. Ainda me lembro quando comecei, fui convidada a presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB. Naquela oportunidade, o assunto não existia
na OAB. No âmbito nacional, praticamente, a comissão já não existia há muitos e muitos anos e ficava à vontade do presidente se ele ia ou não nomear. E aí nós começamos, então, a discutir o espaço das mulheres dentro do sistema OAB. Eu ainda me lembro como hoje, quando eu cheguei ao presidente Marcos Vinícius e disse a ele: presidente, nós queremos cotas. Quase que ele cai da cadeira. Aí ele virou para mim assim: mas ninguém gosta de cotas. Mulheres, vocês gostam de cotas? Quem gosta aqui de cotas? Eu particularmente odeio. Odeio cotas, mas infelizmente nós temos que admitir que elas são necessárias. Em alguns momentos as cotas são necessárias. Nós estamos falando mais uma vez de uma desequiparação necessária, é momentânea, é temporária. As cotas, elas são estabelecidas para se tratar os iguais e os desiguais de forma desigual, portanto é uma medida temporária e eu espero que elas acabem logo. É verdade que no sistema OAB nós conseguimos avançar, porque ao contrário da política partidária, em que nós temos candidaturas que não se convertem em vagas, no sistema OAB as cotas realmente são de vagas, porque quando as chapas se inscrevem, já se inscrevem com a presença das mulheres, e isso realmente representa um avanço, mas isso é necessário no sistema OAB, afinal de contas a OAB é a casa da democracia, é a casa da igualdade e efetivamente precisa efetivar ou precisa construir essas pontes. Então, importante a efetivação das cotas. Conseguimos avançar também que a Comissão Nacional se torna, portanto, uma comissão permanente. A partir daí o assunto não ficará mais esquecido, não depende da boa vontade do presidente. E dizemos sim, ainda mais, criamos o ano da mulher advogada, que foi um grande avanço, além das políticas com relação ao benefício na hora do parto, com relação à suspensão dos prazos nesse momento, e aí vários avanços foram consolidados, então, a partir dessa discussão. Hoje nós conseguimos mudanças? Com certeza. Em 2013, nós tínhamos 17% dos cargos do sistema OAB sendo ocupado por mulheres. Hoje nós conseguimos avançar para 37%. Isso é suficiente? Nunca. Claro que não. E aí eu vou aproveitar e repetir a frase que a Ilana já disse, que eu sempre falo, né? Nós, mulheres advogadas, já representamos 50% da advocacia brasileira. Se nós já representamos 50% da advocacia brasileira, eu sempre digo, nós já pagamos a metade da conta do sistema OAB. Se nós já pagamos a metade da conta do sistema OAB, nós precisamos sentar na metade da mesa, óbvio. Agora, nós não podemos ser hipócritas. Alguém está sentado nesta cadeira. Óbvio, quem está na cadeira? Um homem. E para a gente sentar, o que vai acontecer? Alguém vai ter que levantar. Ele vai ter que levantar. Portanto, este assunto não dá para discutir entre mulheres. Este é um assunto que nós não podemos discutir no clube da Luluzinha. Não vai dar certo. Se o sujeito vai ter que sair da cadeira para a gente sentar, nós precisamos discutir o assunto com os homens. Isso é inevitável. Então nós precisamos parar de discutir direito de mulher entre mulher. Direito de mulher precisa ser discutido entre homens e mulheres. E efetivamente esse espaço precisa acontecer. Eu venho dizendo que na sociedade brasileira, nós brasileiras já representamos 52% do eleitorado nacional. Se nós mulheres já representamos 52% do eleitorado nacional, eu pergunto a todos vocês, até quando nós vamos deixar que eles escolham por nós? Porque essa é uma pergunta muito simples. Nós já somos a maioria. Se nós já somos a maioria, como compreender que nós só ocupamos 10% das cadeiras? Senhoras e senhores, a verdade é que o legislador brasileiro hoje, ele é masculino. Ele pensa como homem. Ele legisla como homem. Ele coloca aquilo que representa as suas necessidades.
E senhoras e senhores, ele não legisla como mulher ou para a mulher, por quê? Porque ele efetivamente não vivencia e não reconhece as necessidades da mulher. Não é por maldade, crueldade ou qualquer outra coisa. É porque ele não reconhece essas necessidades. Então, enquanto o nosso legislador ele for masculino, a nossa lei é pensada para os homens, de acordo com a necessidade dos homens. Portanto, nós mulheres precisamos ocupar este espaço para fazer leis para as mulheres. Isso é fundamental. Portanto, ocupar o espaço na política é indispensável. E muitas dizem, porque as mulheres não querem. Isso é verdade? Não é verdade. Agora, tem um preço alto a pagar? Altíssimo. Sem dúvida alguma. E nós precisamos estar dispostas a pagar esse preço. A verdade é que muitas mulheres querem sim fazer parte. E essa desculpa de que a mulher não participa porque não quer participar, não é verdadeira. Mas também é verdade que nós mulheres precisamos entender que este é um processo de construção, de legitimidade e de liderança. E eu venho dizendo isso e espero que ninguém fique com raiva. Nós não queremos estar porque simplesmente somos mulheres. Nós queremos estar porque temos capacidade para estar, porque temos legitimidade para estar, porque representamos uma liderança e temos direito de estar. Agora, precisamos ter a certeza de que aquela fala de que mulher não vota em mulher é falsa. Se você escutar alguém dizendo isso, pelo amor de Deus, chama de lado, diga para ela nunca mais repetir isso. Mulher tem sim que votar em mulher. Então, socorro, isto não cabe mais nos dias de hoje. Mas sem dúvida alguma, senhores, essa construção é uma mudança cultural. Nós não vamos apertar um botão e sentar na janelinha de uma hora para outra. Nós precisamos sim construir passo a passo deste espaço feminino. E a mudança cultural, ela já está acontecendo. Eu venho citando alguns exemplos importantes. Eu não sei se vocês assistiram, tiveram a oportunidade de assistir o último Caça-Fantasmas. Assistiram? Não. Sim? Não. Alguém já assistiu o anterior? O que acontecia no Caça-Fantasma anterior? Os meninos caçavam fantasma e a mulher aparecia como? A secretária, gostosona e burra, é verdade. Aí vem então o novo Caça-Fantasmas e coloca as mulheres para caçar o fantasma, não é verdade? E o homem aparece como? Secretário, gostosão e burro. Essa é a certeza que ser inteligente ou não é uma característica de gênero. Portanto, não tem nada a ver com homens e mulheres. Isso é uma mudança cultural, sem dúvida alguma. Assistiram o último Star Wars? Sim. Viram como a mulher aparece? Protagonista, importante, heroína. Mas para fechar com chave de ouro, Mulher Maravilha. Assistiram Mulher Maravilha? Perfeito. Meninas da nossa infância, como a Mulher Maravilha aparecia? Esqueci. Era sempre heroína secundária, né? A gente ficava assistindo lá, super-heróis, torcendo pra ela aparecer, não era assim? Será que ela aparece hoje? Será que ela aparece hoje? Aí ela apareceu lá no fim, catava o laço, fazia assim, pra ir embora, não é assim? Nunca foi a heroína principal. Mas o filme demonstra que nós podemos sim ocupar este espaço. E Mulher Maravilha mostra a mudança cultural na sociedade brasileira. Mas nós não podemos ignorar o fato de que ela ganhou 10% do que os demais atores ganharam para fazer os mesmos filmes, com o mesmo recorde de bilheteria. Isso não pode continuar acontecendo. Se exercemos a mesma função, a mesma tarefa, a mesma atividade, devemos ganhar a mesma remuneração. E para completar a tristeza, Mulher Maravilha precisa evoluir um pouquinho mais, porque no final ela ainda fica sozinha e infeliz, né? Precisa ser feliz, afinal de contas, sem os homens nós não vamos, né, avançar muito. Então é preciso, com eles, construir uma sociedade melhor. Então, avançamos, mas nós precisamos avançar ainda mais. A verdade é que o feminismo no Brasil, ele vem avançando a cada dia. No primeiro momento, nós tivemos o feminismo em que as mulheres achavam que para ocupar os espaços dos homens, elas precisavam agir como homem, precisavam se vestir como homem, precisavam falar como homem, precisavam se comportar como homem. Isso trouxe para as mulheres um grande complexo de inferioridade. Eu fico pensando, que tristeza, meninas, não poder se enfeitar, já pensou? Depressão profunda, né? Então as mulheres entraram, na verdade, num grande complexo de inferioridade e trouxe para as mulheres um grande conflito. Em seguida o feminismo muda e começa a se perceber, o que vale é a diferença, a qualidade da diferença é que é importante. Então os dois são importantes, cada um com suas qualidades.
Mas também esse ponto traz um grande antagonismo entre homens e mulheres, e assim abre-se um abismo nessa relação, o que também não resolve o nosso problema de hoje. O que nós precisamos é perceber que nós, homens e mulheres, temos direito de nos libertar destes modelos estereotipados. Homens têm direito de se libertar do machismo e as mulheres têm direito de se libertar desse feminismo radical. O que nós queremos hoje é ter a certeza de que homens e mulheres têm as mesmas condições. E que muitos dizem, porque os homens são objetivos, os homens são determinados, os homens são fortes e as mulheres são fracas, pouco objetivas, nada determinadas. O que nós precisamos perceber é que isso é tudo errado. Afinal de contas, essas não são características que dizem respeito ao gênero e que homens e mulheres podem ser fortes ou fracos, objetivos ou não, determinados ou não, e que isso não tem nada a ver com gênero. E o que nós precisamos é juntos construir uma sociedade muito melhor. Nós não podemos ignorar ainda o fato de que nós estamos vivendo no país a maior crise de toda a nossa história. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Eu diria que esta não é somente uma crise econômica, não é somente uma crise financeira, não é somente uma crise política, mas acima de tudo, essa é uma crise ética, essa é uma crise moral, essa é uma crise de credibilidade das nossas instituições. E nós precisamos, nós brasileiros, homens e mulheres, nós precisamos encontrar novas alternativas, novos caminhos para o nosso país. Enquanto nós continuarmos resolvendo problemas novos com soluções velhas, nós não vamos avançar. Nós precisamos sim encontrar novas saídas, novas alternativas. E eu digo às mulheres que nós mulheres já fomos capazes de fazer muito com muito pouco que nós temos. E nós podemos fazer muito mais. Porque em tempo de transformação, nós mulheres podemos sim ocupar esse espaço e ajudar a reconstruir a nossa nação. Mas nós precisamos assumir esta responsabilidade. Eu digo que nós, mulheres advogados, nós temos mais responsabilidades do que todas as demais mulheres. Porque nós, mulheres advogadas, somos conhecedoras da lei, somos conhecedoras do direito e, portanto, nós temos mais responsabilidades do que todas as demais brasileiras. Nós precisamos assumir este papel. É dizer que nós, brasileiros, precisamos parar de ficar sentado no sofá e reclamar do Brasil. Nós precisamos nos apropriar do nosso país. Nós precisamos nos apropriar do nosso Brasil. A história do nosso país é a história do nosso povo, é a história de cada um de nós. E nós precisamos assumir a responsabilidade na construção dessa história. Nós precisamos lembrar que nós somos os autores e atores principais dessa história. Portanto, a culpa não é do vizinho. A responsabilidade é de cada um de nós. E eu acho que esse é o momento que nós precisamos parar para refletir. É dizer qual é a minha responsabilidade e qual é a minha contribuição. Eu quero um país melhor para as minhas futuras gerações. Então eu tenho que assumir a responsabilidade e parar de simplesmente de reclamar. Eu venho dizendo que nós estamos vivendo um país meio confuso. Venho dizendo que os nossos poderes estão sim completamente distorcidos. Quando nós lembramos que a nossa Constituição de 1988, que já está completando seus 30 anos, ainda tem mais de 90 normas que ainda não foram disciplinadas. Ainda 90 normas que reconhecem direitos, mas direitos que não podem ser exercidos por falta de regulamentação. Eu pergunto, que país é esse, né? Por que até hoje não legislaram? E digo mais, se os nossos poderes não ocupam seus espaços, outros vão ocupar. Se os nossos poderes não assumem a sua responsabilidade, o outro vem e ocupa. E assim muito me preocupa o que nós estamos vivenciando hoje com o ativismo judicial no Brasil. Nós precisamos lembrar que o combate à corrupção no Brasil é uma bandeira de todos nós brasileiros. Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém admite a corrupção. No entanto, nós não podemos, com a bandeira do combate à corrupção, ignorar a nossa Constituição. Nós não podemos admitir... Nós não podemos admitir que direitos consolidados com a luta, com o esforço, com a vida, com a liberdade de muitos brasileiros
sejam simplesmente ignorados. Nós não podemos permitir que o direito de defesa seja colocado em segundo plano. Não podemos permitir que o direito a uma aposentadoria tranquila seja simplesmente retirado do cidadão. Nós não podemos permitir que o contraditório seja ignorado. Nós temos sim que exigir que a nossa Constituição seja efetivamente cumprida. Ela tem defeitos? Sem dúvida. Ela precisa de reformas? Com certeza. Vamos discuti-las de forma responsável. Vamos consolidar cada uma dessas reformas a seu tempo, a seu modo, de acordo com as necessidades. Mas nós não podemos admitir que ela se torne um mero pedaço de papel. Essa é uma responsabilidade de todos nós, advogados. É sim, muitas vezes, um discurso contra-majoritário. É sim, muitas vezes, um discurso que na mesa não dá ibope, que na mesa não nos dá espaço. Mas nós temos sim responsabilidade de defender aquilo que nós estudamos, aquilo que nós acreditamos e o nosso papel nessa sociedade. Eu venho dizendo que a Operação Lava Jato tem um papel muito importante no país. Efetivamente é um marco de combate à corrupção. Efetivamente é um marco na recuperação de recursos. Devemos nos descuidar. A competência nacional que vem sendo exercida em tempos de Operação Lava Jato, não podemos ignorar que a falta de parâmetros para uma delação premiada, a falta de parâmetros para um acordo de leniência. Temos que lembrar ainda que problemas como grampos clandestinos, gravações ilegais, prisões abusivas, tudo isso está acontecendo aos nossos olhos. E isso não é um problema do juiz A, B ou C. Esse é um problema que nós estamos vivenciando em todo o país. Nós estamos vivenciando de norte a sul. Nós estamos vivenciando em todas as ordens, seja na Justiça Federal, na Estadual, na Trabalhista e assim por diante. A preocupação com relação ao ativismo judicial é pensar que cada juiz tem liberdade de fazer a sua lei. Nós não podemos permitir. Nós, advogados, sabemos quantas violações de prerrogativas nós estamos vivendo todos os dias. Eu digo que violação de prerrogativas atormenta todos os dias a advocacia. E quem trabalha com isso é mais ou menos como secar gelo. Não acaba nunca. É uma luta interminável. Só que defender a prerrogativa não é defender o direito do advogado. Defender a prerrogativa é defender o direito do cidadão. Porque a prerrogativa é a certeza de que o advogado vai conseguir desenvolver uma boa função, que ele vai conseguir desenvolver efetivamente a defesa do seu cliente. Prerrogativa não é privilégio. É ferramenta de trabalho e nós não podemos permitir que elas sejam violadas, vilipendiadas e desrespeitadas da forma que isso está acontecendo. Nós não podemos permitir que o nosso estatuto seja ignorado. Não podemos admitir que as autoridades públicas não permitam que nós exerçamos a nossa liberdade profissional. Não podemos permitir que a nossa Constituição seja mais uma vez colocada em segundo plano. Para a advocacia, a responsabilidade é muito grande, mas nós, advogados, não podemos dar a ninguém a régua que mede o nosso valor. Portanto, esse é um papel e a responsabilidade de cada um de nós. Muito obrigada.